Não, esse não é mais um vídeo de comparação de rádios para dizer qual é o melhor rádio do mundo. Também não é uma competição para ver qual destes aparelhos tem mais funções. Aqui a ideia é te ajudar a descobrir qual destes dois pode ser a sua escolha. Estes são os rádios Codocem DX286 e XH-Data D808, rádios avançados com um bom custo-benefício para quem precisa de um receptor de rádio acima da média. Eles não têm Bluetooth, não atendem chamadas, não tocam MP3, nem se conectam à internet. Foram feitos para você que curte um rádio tradicional bem raiz, daqueles que captam emissoras distantes e te levam para outras épocas, mas com tecnologia de 2025. Chega de conversa e vamos para o que interessa, os rádios. Eu coloquei os dois lado a lado e na prática você vai decidir qual é o melhor para diferentes tipos de uso. Então, vem comigo descobrir qual destes dois vai te conquistar. Esses são dois dos melhores rádios portáteis para rádio escuta para usuários avançados que existe hoje no mercado. O XH-Data D808 e o Codocem DX286. Já de cara a gente vê aqui que nós temos uma interface mais fácil que a do Codocem. De cara aqui a gente já percebe que nós temos FM, ondas médias e ondas longas, ondas curtas e banda aérea com acesso direto. À primeira vista, para quem pega o rádio, parece que ele só tem AM e FM, mas não é bem assim. Então, na opção AM, nós temos ondas médias, ondas curtas e ondas longas. E um botão dedicado para o FM. No knob de sintonia é possível notar que os dois rádios possuem funções avançadas, além da sintonia fina. O XH-Data ele possui a sintonia fina tanto num botão dedicado, como também no knob de sintonia, dependendo da posição que você coloca. Já o Codocem ele tem essa função exclusivamente no knob de sintonia, que funciona assim. Um clique, sintonia fina. 91.0.20, 91.0.13 e assim por diante. Se você fizer novamente um clique, ele vai fazer a sintonia automática. Mais um clique, ele vai travar aqui, mas você pode também sintonizar por aqui. Mais um clique, ele vai ficar rápido, 90.95, 91.0, 91.5, 0.50, 91.1. Então, fica mais rápido para fazer a sintonia das emissoras. Mais um clique e ele volta novamente a ficar slow nessa sequência de funções. Aperta e você ativa o Squash. Bom, basicamente no 4 aqui, vamos ver se ele vai manter isso aí, 4, 3, 3. No 3 você tem o rádio silenciado, então ele só vai ter som no momento que sintoniza uma emissora. No XH-Data praticamente funciona da mesma maneira. Você tem a sintonia rápida, um clique, sintonia fina, mais um clique apertando o botão de sintonia, ele trava. Mas você pode fazer a sintonia aqui, assim como a sintonia fina. Na lateral aqui ele tem um botão dedicado. Agora se você pressionar, o Squash é ativado e você vai colocar no nível que vai deixar ele sem chiado, para deixar sintonizando apenas na frequência que você quer que vai aparecer o som das rádios. Então ativar o Squash no 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Então ele vai sintonizar, vai mostrar uma rádio com som apenas quando estiver sintonizando uma emissora. E aqui ainda ele está falhando um pouquinho, está tendo um pouco de ruído. Então quer dizer que o Squash vamos colocar em 9 aqui. O Squash do Codocem é mais eficiente que o do XH-Data. Outra função muito importante para usuários avançados é o aumento ou estreitamento de banda. Quando você diminui a largura de banda ou aumenta, para que você possa remover ruídos elétricos ou até mesmo interferência de uma emissora mais forte que esteja no canal adjacente e assim diminuir essa interferência sobre o sinal mais fraco. Neste rádio da XH-Data você não consegue fazer isso no FM, consegue fazer em ondas longas, AM e ondas curtas. Então vamos fazer uma amostra rápida, vamos colocar em ondas curtas e aqui
temos um botão dedicado ali, ó, AM banda. Ó, 4 kHz, 3 kHz, 2 kHz e meio. Então você consegue estreitar ou aumentar. Se colocar no AM, vai acontecer a mesma coisa. 1.8, 1 kHz, 6 kHz e assim por diante. Você aumenta ou diminui. Não consegue fazer isso no FM. O Codocem é mais avançado, ele consegue fazer isso em todas as frequências, inclusive no FM. Basta clicar aqui. Banda automática. Ou você pode selecionar a largura de banda que você quer no estreitamento ou aumento dessa largura nas emissoras de FM. O XH-Data possui duas funções que você não encontra no Codocem. Uma delas é o SSB, muito utilizada para radioamadorismo, e a banda aérea, que também não é possível sintonizar no rádio Codocem. O XH-Data também possui botão dedicado para a troca de banda de 9 para 10 kHz para quem vai escutar rádios em amplitude modulada. Para acessar uma frequência diretamente no teclado, primeiro é necessário clicar em frequência, digitar a frequência que você deseja e clicar novamente em frequência. No Codocem 286 é mais fácil, basta digitar a frequência diretamente. Ou, se preferir, pronto, sua sintonia está realizada. Para adicionar rádios na memória é bem simples, você vai primeiro clicar em Page, vai selecionar uma das páginas, está em 2, aqui eu vou colocar no 4. E aí você vai clicar por 2 segundos, se a frequência que você quer é essa, para adicionar na página 4. Pronto, você selecionou a frequência de 98.3, selecionou a página e eu coloquei na posição 4. O Codocem é pequeno, mas é valente. Ele suporta até 1000 emissoras na memória. Esse rádio suporta até 100 memórias por páginas editáveis. Diferente do XH-Data D808, ele não vai organizar isso por páginas por frequência. Exemplo, se você selecionar a página 1, todas as emissoras que você adicionar, independente da frequência, vão ficar na página 1 até essa página ser preenchida e assim você passar para a próxima. Uma ideia de organização seria você colocar um número para cada frequência, por exemplo, 1 para FM, 2 para AM e assim por diante. Assim você tem uma organização de emissoras por frequência. Agora no Codocem, a colocação de emissoras na memória é um pouco mais complexa. Você vai clicar em Page e vai selecionar a página que você quer. Vou colocar aqui na página 8. Vou clicar novamente em Page. Pronto. Então eu quero na posição 1, 88.1. Seleciona por 2 segundos e pronto. 88.2, eu vou colocar no 2. Pronto. E 88.3 no 3. Ok, vamos ver se ele realmente ficou nas posições que eu deixei. Clica em Page, página 8, 1, 2, 3. E analisar o projeto iniciou, a continuidade e uso da permanência nominal. Isso é mais importante. Ele falou que... Assim como nós perdemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de
O D808 tem uma limitação na entrada de sua antena externa. Ele não suporta sinais provindos de antena externa no AM. Simplesmente não faz diferença nenhuma. Agora veja o que acontece quando eu ligo a antena externa no Kodo-Sen. Queridos ouvintes, e aqui finalizamos a participação da igreja Arcos Ventilão. 17h55. Super Rádio Deus é Amor. CYJ 219, 1210 kHz. Ondas curtas, 25. A antena de ondas curtas vai funcionar perfeitamente. Se você quiser utilizar uma antena externa no AM do rádio, no XH-Data, você precisa utilizar uma antena de aproximação por indução e ela vai funcionar perfeitamente também junto a este aparelho. A antena externa que eu utilizei no Kodo-Sen foi a LMA30 Plus, que é uma antena ativa. Para utilizar essa antena também no Kodo-Sen, basta você pegar um fio de cobre, fazer alguns enrolamentos no rádio e ligar as duas pontas desse fio na antena ativa. O botão 7 tem funções exclusivas dedicadas ao Kodo-Sen que você não vai encontrar no XH-Data D808. Você pressionando o botão 7 por alguns segundos, você pode alterar de 9 para 10 kHz a banda do AM. Outra função que tem no botão 7 é você ativar e desativar o amplificador de ondas médias, ondas curtas e ondas longas. Basta ligar o rádio e segurar por 2 segundos. Amplificador ligado. Além disso, para quem é DXista, você pode também utilizar para mudar rapidamente as frequências de ondas curtas. No D808 também é possível acessar rapidamente bandas de ondas curtas. Basta selecionar ondas curtas e depois de selecionado, clicar várias vezes até chegar na banda que você quer. Maringá, Tom 4, rotação do curso 3. Emitiu o C7, uma vez já partido. Ipiranga, Confiança. Antes de continuar mostrando as diferenças dos dois rádios no FM, eu fiz no dia seguinte a gravação destas imagens, uma segunda gravação durante o dia, porque eu tenho comigo que o Kodo-Sen tem mais sensibilidade no FM que o XH-Data. Então agora, os testes que eu fiz durante o dia. Merode. Siga no Insta, @conquest.moda. Você merece o melhor. Você merece Conquest Store.
Cuide de quem sempre cuidou de cama e edredom. Bordadas em cetim 300 fios. Pare, descanse, recomece. Reconheça aquilo que realmente importa. O ato de bem amar. Terça-feira, mais um Pit Stop Mini FM na Café Superar. Passe por lá, aproveite as ofertas e retire seu brinde na FM. Uma parte do valor cobrado é de impostos. O TCE fiscaliza se esses impostos são convertidos em benefícios para a sociedade, em áreas como saúde, segurança, educação, por exemplo. E se isso E você já está concorrendo aqui, ó. A partir dessa guerra tarifária iniciada pelos Estados Unidos, né, Carol? É isso, Débora. Deixa eu registrar aqui um assunto. 4 pessoas foram mortas na região da Caxemira, na Índia, após homens armados abrirem fogo contra turistas no retiro de verão de Pahalgam. As autoridades classificaram o ataque como o pior contra civis nos últimos anos. O ato de ontem prometeu que os agressores serão levados à justiça. Os presidentes presidentes ainda está sendo apurado. O ministro do Interior da Índia voou para Caxemira e promete que os militantes serão... 2 rádios excelentes com características diferentes. Eu não vou mostrar cada função individual, porque o Codocem tem muito mais funções que o XH-Data D808. E eu fiz vídeos individuais para cada um desses modelos. Então você pode procurar aqui no canal que vai encontrar um vídeo falando só do Codocem com todas as funções praticamente dele e também do XH-Data D808. O Codocem usa o chip TF6686, um chip automotivo. O XH-Data D808 utiliza um chip da Silicon Labs, excelente também, que tem uma sensibilidade muito boa, é um rádio muito bom. Eu acho que o melhor custo-benefício é hoje ainda do XH-Data D808, mas eu adoro esse aparelho aqui pela sensibilidade que ele tem em todas as bandas. Ele tem limitações, eu vou falar em seguida sobre essas limitações que este modelo do Codocem ainda tem. Começando pelo som. Os 2 aparelhos possuem características bem diferentes. A gente nota que o Codocem tem um som mais grave e o som do XH-Data é médio agudo. Para escutas, se eu tiver que fazer uma escuta avançada, eu prefiro mais o som do XH-Data D808. O Codocem pode atrapalhar, aquele som mais grave ali, pode atrapalhar dependendo da situação que você está. Em quantidade de funções, o Codocem tem muito mais funções. Ele é mais complexo para você memorizar todas as funções dele. Então é um verdadeiro manual. Depois no final do vídeo eu vou deixar o link para você assistir, quem não viu ainda, todas as funções. Eu acho que eu coloquei todas, talvez não tenha colocado, acho que só as funções de memorização das rádios do Codocem, mas você vai ter ali todas as funções que o Codocem pode fazer. É muita função, é um rádio avançado para usuário que realmente quer tirar o máximo do aparelho. O XH-Data tem menos funções, mas é um rádio bem completo. Você tem ali a banda aérea que não tem no Codocem, o SSB para você escutar o radioamadorismo que não tem no Codocem. Então, ponto de novo para o XH-Data. Eu coloco aí a questão das funções mais facilitadas para quem quer um rádio com maior facilidade de uso no XH-Data. Limitações. Nós sabemos que o Codocem não tem o SSB, não tem a banda aérea e também tem um problema grave com interferências de nível de ruído alto. No FM foi uma surpresa para mim os últimos testes que eu fiz, porque eu já tinha feito um teste logo que eu recebi o Codocem do lado do XH-Data. Não coloquei aqui no canal, eu fiz um teste para mim e percebi a sensibilidade mais alta no FM que do XH-Data. O que mudou de lá para cá? Mudou que aumentou o número de placas solares na minha volta e foi assim, uma quantidade de placas absurda que aumentou nos últimos meses. Eu estou com muito mais interferência do que eu tinha. E talvez isso esteja interferindo na recepção do Codocem. Eu não consegui ainda pegar esses aparelhos e ir para um local
longe do centro da cidade, longe de rede elétrica, de LED, para fazer um teste em campo aberto, para ver como ele se sai nestas regiões, porque de uma hora para outra ele pareceu ter perdido o rendimento, e essa perda de rendimento não pode ser no aparelho. Aí você pode dizer, não, mas quem sabe você deixou cair, a sua unidade está com defeito? Não, a minha unidade não está com defeito. Os vídeos que eu fiz durante a noite foi com uma unidade, durante o dia com outra. Eu tenho 2 unidades do Codocem DX286 e as duas se comportaram exatamente iguais. Então eu tenho certeza absoluta que foi por causa da interferência. Eu já fiz um teste alguns meses atrás do Codocem contra o Sony XDR3 e o XDR3 tem 2 sistemas de filtragem contra um do Codocem, e isso faz diferença. Ele perdeu para o XDR e agora perdeu na maior parte das escutas ali no FM, também para o D808, e a minha desconfiança é nas filtragens. Especificações técnicas do Codocem DX286 do XH-Data D808. Eu coloquei algumas características aqui, porque se eu fosse colocar todas as características, ia ficar um livro aqui gigante. Mas assim, só para você poder visualizar cada um dos rádios. Os dois possuem FM, ondas médias, ondas longas e ondas curtas. São alimentados por baterias 18650, tecnologia DSP. O Codocem tem o Scelch, pré-amplificador para antena de AM e também de ondas curtas. O XH-Data tem o Scelch, Airband e também a SSB, que é muito bom para o radioamadorismo. Os dois possuem FM estendido e não possuem Bluetooth, porque não é as características necessárias para estes aparelhos. Eles não foram feitos para isso. Estes são aparelhos avançados para pessoas que querem rádios de altíssima qualidade de recepção diferenciados. Se você é aquele usuário que quer apenas um rádio para ouvir música, para sintonizar uma estação de rádio, esse aparelho não é para você. O preço médio do Codocem DX286, R$ 850,55 com impostos. O XH-Data D808, se você encontrar no Brasil, a R$ 533,49. Foi o preço que eu pesquisei antes de fazer o vídeo. Os dois preços são preços atualizados. Se você não encontrar ali no Brasil, você vai acabar importando, aí vai pagar em torno dos R$ 750, R$ 780 pelo XH-Data D808. Por isso, sempre é bom ficar de olho nas promoções, sempre pinta alguma coisa nova. Só toma cuidado para não cair em golpe aí. Comprei o Codocem por R$ 300, me apareceu o XH-Data por 250. Gente, esses valores são impraticáveis. É golpe, nunca caia em golpe. Qual é a sua percepção sobre estes dois rádios? Qual é o seu preferido? Coloque aqui embaixo nos comentários para a gente fazer uma discussão saudável sobre estes dois rádios. E não esqueça de clicar no curtir. E ao lado do botão clicar tem ali, olha, clicar não, do botão curtir tem o hypar. Você pode também hypar esse vídeo e me ajudar a fazer ele crescer ainda mais. Esse botão não está aparecendo para todo mundo, então não se preocupe se ainda para você não estiver aparecendo. E se você ainda não viu o vídeo completo do Codocem, clique aqui. E se não viu do XH-Data D808, clique aqui. Fui!